Agora, quando você fala assim, cirurgias grandes, né, que podem demorar, sei lá, quanto tempo? Tem cirurgias de 12 horas, dependendo. 12 horas. Por exemplo, na época, eu trabalhei no HCPM, que é o Hospital Central da Polícia Militar. Eu fiquei lá por 7 anos. Depois, eu tinha feito residência, passei para o concurso da polícia, né? E eu fiquei 7 anos lá no HCPM. E o HCPM é o Hospital Central da Polícia, né? Então a gente pegava muitas explosões faciais de fuzil, por exemplo. O cara explodia. Eram aquelas reconstruções faciais demoradíssimas. Às vezes, no meio da cirurgia, você tinha que substituir um membro da equipe porque tá cansado, precisava comer alguma coisa, enfim. Então, cirurgia de 12, 13 horas. Hoje, assim, com as fraturas faciais tradicionais ou cirurgia ortognática, são cirurgias assim de 3, 4 horas, dependendo do tipo de procedimento que é feito, né? Uhum. Uma média, A né? média é 3, 4, depende da cirurgia. E esse trabalho, ele é multidisciplinar? Eu pergunto assim, porque a gente sempre precisa do outro, né? Com certeza. Existe a parceria de outros profissionais? Que Isso é profissionais fundamental. que são importantes aí? Eu acho que depende de cada uma, mas de um modo geral sempre tem alguém, aquele time muito, que pega junto, muito relevante, né? Eu acho que qualquer especialidade tem que ser dessa forma. Então, por exemplo, eu acho que o sucesso da cirurgia maxilofacial ela depende de uma série de especialidades ao redor. Na própria área odontológica, por exemplo, a ortodontia ela é extremamente ligada à cirurgia bucomaxilofacial, principalmente na área voltada para tratamento das deformidades da face. Paciente classe 3 que tem a mandíbula cresceu demais no sentido antero-posterior e a maxila, por exemplo, não cresceu, ou cresceu de menos, né? Cresceu um pouco, ao invés de ter crescido de forma adequada nesse sentido antero-posterior, cresceu bem pouquinho, então fica com o queixo bem fundo. Tem deformidades verticais também, por exemplo, sorriso gengival. O paciente ele ri, mostra muita gengiva, né? Porque a maxila ela cresceu muito no sentido vertical e às vezes travou o crescimento antero-posterior da mandíbula. Esses pacientes são bem típicos, eles têm um sorrisão gengival e o queixo bem para trás. Então, são cirurgias que, para a gente executar, todas as ortognáticas para serem executadas, elas requerem, inicialmente, um preparo ortodôntico pré-operatório. Então, a gente precisa de um ortodontista para preparar ortodonticamente esse paciente para uma cirurgia. Então, assim, eu costumo dizer que é um trabalho em conjunto. O sucesso da cirurgia ortognática é esse casamento aí, ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Mas eu digo mais ainda. A gente precisa, num pós-operatório imediato, de uma fisioterapia, de fono, às vezes até mesmo de um psicólogo, porque a mudança da face é gigantesca, então às vezes dependendo do tipo de deformidade, a pessoa não se reconhece no pós-operatório. É Precisa trocar a mesmo. identidade às vezes. Então assim, isso tudo precisa ser dito e preparado no pré-operatório e às vezes acompanhado por um psicólogo no pós também, né? Muitos pacientes adoram, talvez 95% dos pacientes adoram a mudança, porque quando você trata a deformidade dentofacial, dá a ele função mastigatória, de deglutição, de respiração, a estética, o benefício estético ele vem junto. Então os pacientes adoram, porque eles começam a ter a função do sistema estomatognático perfeita e ainda de lambuja levam uma melhor estética muito grande.